Gênesis capítulo 45, versículo 7. Vamos falar um pouco acerca da pessoa que o João Pedro começou a abertura da semana de primícias falando dele, um homem chamado José, mais conhecido como José do Egito. Gênesis 45, versículo 7 diz: Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como pai do faraó, seu governador e administrador em todo o Egito. Alguns estudiosos dizem que aqueles que se manifestaram no Antigo Testamento são um tipo de Cristo, alguém que aponta para Cristo, e José é um desses personagens, ou dessas personagens, dessas figuras que mostram que é possível sim viver uma vida toda no centro da vontade de Deus. Para viver a vida toda no centro da vontade de Deus, nós precisamos tornar-se nessa terra quem nós já somos nas regiões celestiais. José era tudo, José tinha tudo para ser alguém amargurado, mal resolvido e um fiasco total sobre a face da terra. Mas José, assim como você e eu, tomou uma decisão. Assim como nós podemos tomar uma decisão, José tomou essa decisão. E a grande dificuldade nas tomadas de decisão é que aquilo que nós decidimos diante de Deus nem sempre vai acontecer exatamente do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. O William e a Larissa não queriam ter passado pela pressão que eles passaram. A pressão que eles passaram foi terrível e eu acompanhei. Aliás, tem alguma coisa que nos pressione mais nessa terra do que a questão financeira? Sim ou não? Não. Um casal recém-casado passar por tudo que eles passaram não é fácil. Mas depois de completar a jornada, como muito bem disse o William, que é o assunto que nós vamos falar amanhã, vem o alívio. Por quê? Quando nós passamos, seja lá o que for, na presença de Deus, nós reconhecemos que Deus estava cuidando de nós o tempo todo. E o segredo para não terminar a vida arrebentado, para não terminar frustrado, mesmo sendo cristão, é jamais se afastar da presença de Deus. Jamais considerar plausível, eu estou cansado, eu estou machucado, eu estou enfastiado, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Não, faça sol, faça chuva, eu vou estar no centro da vontade do meu Deus. E José foi alguém que viveu dessa maneira. E nós estamos falando sobre espiritualidade emocionalmente saudável, que é algo que infelizmente poucos cristãos têm, como Deus quer que todos nós tenhamos nos nossos dias. A maioria dos cristãos vive uma espiritualidade emocionalmente doentia. Para vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável, livre do excesso de peso, da bagagem emocional, e conseguirmos avançar no presente, é necessário retroceder e tratar os padrões pecaminosos, destrutivos do nosso passado. Para eu avançar com saúde, como nós temos dito aqui, eu vou precisar ter a coragem de olhar para trás. Eu vou precisar ter a coragem de olhar para o meu bisavô, para o meu avô, para o meu pai, para o meu tio, para a minha tia, para o meu primo, para a minha prima. Você já ouviu alguém dizer: fulano parece que é a encarnação daquele tio que morreu? Quem já ouviu alguém falar isso? Nós sabemos que reencarnação não existe, mas existe DNA, existe genética, existe espírito familiar. Isso existe e ninguém pode negar. Então é necessário que nós sejamos convencidos pelo Espírito de Deus, com a nossa decisão de que de fato e de verdade só vai viver bem no presente
e vai ter um futuro segundo aquilo que está escrito no livro da vida, conforme Deus já escreveu. Quem tiver coragem de olhar para o seu passado. A espiritualidade emocionalmente saudável tem a ver com a realidade, não com a negação ou a fantasia. A espiritualidade emocionalmente saudável não tem a ver com apenas um eu profetizo. Profetizar é a nossa obrigação. Cada um de nós foi chamado para ser boca de Deus, para profetizar sobre o vale de ossos secos. Mas tem coisa que não adianta profetizar sobre o outro, porque é o outro que tem que decidir. Não adianta você profetizar, eu profetizo, você não será mais um mão de vaca. Não, pode profetizar por 200 anos. Se a pessoa não decidir tornar-se fiel ao Pai Celestial, ela não só vai ser mão de vaca, como vai ficar cada dia mais avarento, cada dia mais apegado naquilo que deveria servi-la e não ela servir. Porque nós devemos servir só a Deus. E quando servimos a Deus, então nós conseguimos servir o próximo com alegria, como se estivéssemos servindo a Ele, conforme alguém disse aqui nesse altar hoje. Então, espiritualidade emocionalmente saudável não tem a ver com negação da verdade, com viver uma vida cristã coberta de açúcar. Não, eu enxergo a realidade, eu enfrento a realidade e o poder de Deus me leva a viver aquilo que está no coração dele para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Posso ouvir um amém? A espiritualidade emocionalmente saudável consiste em aceitar a escolha de Deus de nós nascermos numa família especial. Aos olhos de Deus, toda a família é especial. Por mais disfuncional que seja, é uma família especial. Então a sua família é uma família especial. Você nasceu num lugar especial em determinado momento da história. Você precisa aceitar isso. Porque a não aceitação de onde você nasceu já prejudica a sua realidade de vida hoje e vai impedir que amanhã você chegue onde Deus quer que você chegue. Você já ouviu falar de gente que tem vergonha dos pais? Quem já ouviu falar? Um dos maiores traumas da minha vida foi o meu pai ter ficado pobre. Terrível. E quando eu então consegui a candidata que eu queria para casar comigo, vocês conhecem ela, e num sábado de manhã eu chamei o sogro e a sogra, aliás, pedi para falar com eles, na casa deles, na cozinha da casa, lugar onde eu ficava me lamentando assim, porque a sua filha não me ama, dona Sibila, e tocando violão para a sogra. E depois que eu conquistei, através da oração, da insistência, da perseverança, da coragem e da força, moça, fomos então para uma conversa num sábado de manhã, e eu falei: olha, seu Armin, sua filha voltou da Alemanha, graças a Deus, e eu tenho certeza que eu quero casar com ela, ela tem certeza que quer casar comigo, mas vocês têm que deixar a gente casar logo, porque o sonho da sua esposa é que a sua filha case virgem, e o circo aqui está pegando fogo. E eu sei que eu nem sou pastor ainda, sou estudante de teologia, não tenho eira nem beira. Mas se o senhor não deixar a gente casar logo, é capaz que nem pastor eu vou poder ser. Porque se eu fizer o que só deve fazer depois que casar, eu não vou conseguir ser pastor. Então o senhor dá um jeito de deixar a gente casar logo. Meu sogro, um cepa de um alemãozão. Sibila. Aí ela olhou para ele, olhou para ela e eles disseram assim: não vai ter jeito. Vamos ter que deixar eles casarem. Falei: então, antes de nós casarmos, eu gostaria que vocês fossem lá em Campo Grande para conhecer os meus pais. Nessa época, minha mãe e meu pai estavam morando no fundo da casa do meu tio, numa ridícula. Quem já ouviu falar em ridícula? Então tinha a casa do meu tio na frente e no fundo tinha uma ridícula. Os meus pais moravam na ridícula. Meu pai foi um dos primeiros homens a trazer touro de raça para o Brasil. Tinha dinheiro que nem água, parecia que nunca ia acabar. E um dos maiores males da minha alma era essa vergonha de ter ficado pobre. Mas agora eu estava e eu estou em Cristo.
Então eu queria que meu sogro e minha sogra conhecessem meu pai e minha mãe na realidade deles, para que eu fosse aceito 100%. Quem está me entendendo? Quando você está curado em Cristo, você jamais vai se envergonhar do seu pai enrugado, da sua mãe enrugada, do seu pai pobre, do seu pai semi-analfabeto, porque Deus usou essa pessoa do jeito que ela é, para que você viesse a existir. Meu sogro e minha sogra vieram e ficaram apaixonados pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai, que era uma figura apocalíptica, já falou assim para o meu sogro: rapaz, mas Deus é bom com você, que mulher bonita que você tem. E para minha futura ele disse assim: meu filho se deu bem, arrumou uma mulher toda rosada, parece um salmão. Não dá tempo para contar essas histórias, mas quem está me entendendo? Então ela sabia bem com quem ela estava casando, o meu sogro e a minha sogra sabia bem quem é que agora ia cuidar da filha deles. Nós precisamos aceitar o lugar que nós estamos. Nós não podemos negar a nossa história. No canal da comunidade estão lá todos os trambiqueiros que pregaram nesse altar. Nós não tiramos nenhuma pregação daqueles que passaram por aqui e foram um fiasco. Todos estão lá, porque isso é a nossa história, é a nossa realidade. Você só vai se tornar quem você já é nas regiões celestiais, quando você não negar a realidade da sua vida de ontem. Posso ouvir um amém? Uma vida de espiritualidade na igreja, cercado pela verdade de Jesus e do serviço cristão, não quer dizer necessariamente uma vida interior transformada em um casamento feliz. Não existe melhor lugar para se estar do que na igreja do Senhor. Mas um longo tempo na igreja não significa que eu sou quem Deus quer que eu seja. E tem duas verdades bíblicas essenciais que nos ajudam a entender isso. Primeira, as bênçãos e os pecados de nossas famílias impactam profundamente quem nós somos hoje. O Deus Todo-Poderoso usou Moisés para dizer que ele visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem e não guardam seus mandamentos, mas ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Eu agora vou fazer 53 anos, e já faz uns 5 ou 6 que eu tenho analisado, estudado e observado a vida dos grandes homens de Deus. A maioria deles pisa na casca de banana justamente nessa fase da vida que eu estou. Pela misericórdia de Deus, tem muita gente que fala muita abobrinha sobre a minha vida, mas não tem um ser humano sequer testemunha de um comportamento desagradável a Deus na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos dias onde os líderes, eles fazem assim: faço o que eu estou falando, mas não faço o que eu faço. A pessoa não gostar do jeito que você fala, a pessoa não concordar com as coisas que você pratica, é muito diferente de você estar vivendo fora da vontade de Deus. Quem me entendeu? Eu e você fomos chamados para ser irrepreensíveis diante de uma geração pervertida e corrupta. Nós não fomos chamados para viver como todo mundo. Todo mundo está errando, todo mundo erra, eu também vou errar. Não, eu quero viver de modo que agrade o meu Pai celestial. Isso tem que ser latente, tem que estar latejando no seu coração, na sua mente, na sua alma, para que Deus então, independente da circunstância, te capacite a viver vida e vida em abundância, livre de quem foi o seu bisavô, o seu avô e o seu pai. Quem está me entendendo? Só decidindo de todo o coração agradar o Pai celestial, você não vai repetir o que seu pai fez, o que seu avô fez, o que seu bisavô fez. Segunda verdade bíblica, o discipulado, ele requer abandonar os padrões pecaminosos de nossa família de origem e reaprender a viver a maneira de Deus em sua família. O que significa isso?
Faz 20 anos que nós moramos em Campo Grande. Nesses 20 anos, todos os anos, eu levei a filha do seu Armin e da dona Sibila para Santa Catarina. Nos primeiros 10 anos, mais ou menos, íamos absolutamente por fé, sem saber se ia chegar e como é que ia voltar. E a minha esposa, embora tenha sido muitíssimamente bem criada, ela veio com um pacote de alguns traumas. Então, desde o primeiro ano, eu ia dizendo para ela: preste muita atenção no seu pai, preste muita atenção na sua mãe, e observe como eles são, para que você vença tudo aquilo que você enxerga neles, que você não quer na sua vida. Preste atenção neles, para que você possa entender que eles fizeram para você e por você o melhor que eles podiam fazer. Exemplo, eu realizei o desejo no meu coração de casar com uma mulher virgem, porque a minha sogra aterrorizou a Marcinha. Aterrorizou, pressionando a mente dela para não fazer nada antes de casar. Quem está me entendendo? Isso gerou alguns traumas, sim ou não? Gerou, mas trauma tem cura. E ímã, dá para restaurar? Dá para colar de novo? Dá? Não, então louvado seja Deus pelos traumas. Porque eu orei a Deus, eu falei: Deus, obrigado porque eu tive uma só, mas ela não era virgem, e eu quero casar com a virgem, então me dê uma virgem, meu pai. E Deus me deu a virgem, e eu só encontrei essa virgem por causa da mãe dela, foi a mãe que fez a pressão. Por isso, todas as vezes que viajávamos para lá, a palavra era a mesma: preste atenção. Você quer ficar melhor do que o que você já é? Preste atenção nos seus pais. As virtudes que eles têm, você também tem. Os defeitos que ele tem, você também tem. Os defeitos dos nossos pais, nós enxergamos não para mudá-los, nós enxergamos para não repeti-los, porque nós não temos o direito de querer mudar os nossos pais. Se eles derem chance, podemos até compartilhar alguma coisa, mas nós os observamos não para corrigi-los, nós os observamos para não repetir o que eles fizeram, e nós criticamos, e é a coisa mais fácil de acontecer. Geralmente o que você mais critica no outro, você acaba repetindo, se você estiver criticando por criticar e não para colaborar. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Então, a família exerce um legado poderoso na vida da pessoa. A família é o grupo mais poderoso que nós vamos pertencer. Como foi dito aqui pelo Ramon, não tem como negar que a família é a célula máter da sociedade. Não tem como sair tão diferente do pai, do irmão, do tio, da tia, dos avós. Eles fazem parte da nossa história, ainda que sejam gerações que já ficaram para trás. A consequência de ações e decisões tomadas numa geração afeta as seguintes gerações. O que acontece numa geração quase sempre se repete na seguinte. Certos padrões de uma geração se repetem na geração seguinte, como por exemplo, o pai casou 2 vezes, um dos filhos casou 2 vezes. O pai e a mãe eram chegados numa cachaça. Sabe o que é cachaça? Cachaça é aquilo que você bebe, e se você soprar no bafômetro, o bafômetro diz bêbado. E a Bíblia diz: os bêbados não herdarão o reino dos céus. Aí você administra como você quiser. A Bíblia diz. A Bíblia diz: não vos embriagueis com as mídias sociais, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você não toma uma gota de álcool, mas sua cara está cheia de WhatsApp, de Instagram, de TikTok, é o X agora. Como que era o nome do X antes? Twitter. Quem está me entendendo? Então, se repetem o comportamento viciante, o abuso sexual, o casamento infeliz, e por aí vai. A lista é grande, não dá tempo de citar tudo. A Bíblia, então, mostra com clareza que isso é uma realidade. Isso não é invenção da ciência do comportamento, mas é fato e está registrado no livro sagrado.
O livro de Deus nunca ocultou a história de nenhum dos seus heróis. Os heróis da fé eram gente que nem você e eu. A esperança para nós. Posso ouvir um aleluia? Diga para o seu vizinho, a esperança para você. Padrões familiares do passado podem ser inconscientemente praticados por nós em nossos relacionamentos presentes. Somente a verdade sobre a nossa história familiar passada pode nos libertar hoje. Mas, puxa, eu amo a Deus, eu não quero mais ser tão irado, eu não quero ser um cavalo com a minha esposa, eu não quero ser esse homem que tem capacidade de dar tudo para todos, mas em casa é um miserável. Tem algum homem que você conhece que é assim? Faz festa para os amigos, gasta com isso, gasta com aquilo, mas quando é alguma coisa relacionada com filho ou com esposa, nunca tem. Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Quem já foi assim? Levanta a mão. Olha aí, é realidade. Aí você vai ver, o seu pai era assim, só que agora você está em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. E por que você continua assim? Porque você só vai conseguir vencer isso quando, observando como era seu pai, você disser para você mesmo, eu não serei mais assim. Meu pai, por exemplo, pegava até a sombra. Ele mexia a sombra, na hora dele, ele catava a sombra. Minha mãe é que sabe. Meu pai chegava de madrugada em casa, ô Joaquim, estava lá o cerolão passado, a janta pronta, estava onde? Na casa das meninas. Fui levar os meus amigos, os meus clientes, os amigos fazendeiros, porque na sociedade brasileira ainda é padrão o homem se prostituir. O homem pode, e a mulher tinha que ser santa. Hoje as mulheres estão tão putas quanto os homens, inclusive os evangélicos. Boa parte está tão prostituto quanto os mundanos. Cultura, quem está me entendendo? E aí o seu Joaquim dizia para a sua esposa, mas eu fui lá só levar eles, Nadir. A santa Nadir, tá bom, meu velho, toma o seu banho, janta, e depois ainda namorava com o miserável, meu Deus do céu. Está aí a dona Nadir. Veja bem, esse estigma era para se repetir na vida de todos os filhos. Todos. Na minha vida não se repetiu porque Jesus chegou. Na vida do meu irmão número 2, que está ali, ele nem sabe quantas. O meu irmão número 3 era tranquilo, mas ele foi pego por uma mãe na escola que ele dava aula. Depois da primeira, a porteira abriu. Minha irmã só não casou virgem porque o pai dela chamava ela de puta. E aí ela se entregou para um cidadão. O caçula, o Lúdio, quem conheceu o Lúdio? Era o que ia se salvar, porque ele decidiu, eu não vou ser assim. Até o dia que ele foi pego por uma criatura literalmente o degustou. O sujeito ficou paralisado, eu tive que dar tapa na cara dele para ele voltar. Estou falando sério? Porque ele queria morrer, porque ele não era virgem mais? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É a realidade. Estava sobre todos os filhos do seu Joaquim Marcondes a marca, prostituto. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. E isso vale para a sua vida, vale para a vida de todos nós, vale para qualquer um de nós, vale para todo aquele que quiser. Nós não precisamos ser o que os nossos pais foram, nossos avós foram. Nós não precisamos viver repetindo as mazelas do passado. Posso ouvir um amém? Amém. Quando compreendemos que nossa forma de pensar e relacionar retroage aos nossos pais, avós e bisavós, devemos estar dispostos a romper com o antigo estilo de vida e de relacionamento. E essa maravilhosa oportunidade só pode acontecer em um lugar. Sabe qual é? Diga para o seu vizinho aí, em Cristo Jesus. É só nele. É só em Cristo Jesus.
porque a realidade é que não existiu ainda na terra uma família perfeita. A nossa família é imperfeita, e nossos relacionamentos e padrões de amor são falhos devido a esse mundo contaminado pelo pecado. Não existe família perfeita, e aquilo que a criança começa a receber nos primeiros anos de vida é que vai definir o caráter dela, vai definir a história dela, e isso só pode ser mudado, moldado, transformado, quando essa criança se encontra com Jesus e tem coragem de buscar a Jesus com toda a força, de todo o coração, para olhar para dentro de si e enxergar aquilo que precisa ser moldado. Um exemplo bíblico absoluto, nós sabemos que a Bíblia registra na história do povo de Deus a existência de 3 patriarcas. Quem se lembra deles? Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Olha que interessante, Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas Deus não é Deus de morte, sim, mas Deus é o Deus da história. Deus não nega a história, e esses homens fazem parte da história do povo que Deus levantou como sua propriedade peculiar, aquele povo que está lá acabando com a Palestina porque está exterminando o Hamas. Quem tem acompanhado? Não é uma doideira? Não sei quantas nações em volta não disseram que ia acabar com eles. Pergunta para o seu vizinho, por que não acaba? Sabe por quê? Porque o Deus de Abraão, canta comigo, de Isaque e Jacó, é o mesmo hoje. Irmãos, é isso aí. Quando você duvidar se Deus existe, olhe para o povo de Israel. Erraram muito mais do que você e eu, do que todos nós juntos, mas Deus os escolheu, e Deus falou que eles iriam prevalecer, e eles estão aí. Todo mundo ameaçou, e aí, o que acontece com eles? Na história familiar de Abraão, aprendemos que pecados e bênçãos são passados de geração em geração. Então, tanto a bênção quanto a maldição é passada de geração em geração. Abraão, o pai, Isaque, o filho, Jacó, neto, José e seus irmãos, bisnetos. Nós vamos falar rapidamente um pouquinho sobre José. Então, um padrão de mentira aconteceu em cada geração. Abraão mentiu 2 vezes a respeito de quem era Sara na sua vida. Meia verdade, meia mentira, meia verdade é mentira. O casamento de Isaque e Rebeca foi caracterizado por mentiras. Jacó mentiu para quase todos. Qual o significado do nome de Jacó? Quem se lembra? Enganador. 10 dos filhos de Jacó mentiram a respeito da morte de José, falsificando um funeral e mantendo um segredo de família por mais de 10 anos, enganando o pai e a mãe, ou o pai e as mães. Coisa do passado, perpetuando de geração em geração. O favoritismo por pelo menos um progenitor em cada geração. Abraão favoreceu Ismael, Isaque favoreceu Esaú, Jacó favoreceu José e depois Benjamim. Curioso, não tem como negar, está no livro santo, está no livro sagrado para todo mundo ver. Irmão passando pela experiência de separação de outro irmão em cada geração. Isaque teve que se separar de Ismael, filhos de Abraão. Jacó fugiu de seu irmão Esaú, e José foi separado de seus 10 irmãos por mais de uma década. Quem está me entendendo, dá um sinal. Intimidade satisfatória nos casamentos de cada geração. Abraão teve um filho com Agar fora do casamento. Isaque teve um terrível relacionamento com Rebeca. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Começou com o pai, continuou no filho e foi até o neto. É uma realidade absoluta. Então, meu irmão e minha irmã,
não tem como negar o lugar de onde nós saímos. Primeira emoção, reação, atitude que deve haver no meu e no seu coração, pela família na qual nós nascemos, é gratidão. Bata assim no seu peito e diga: a minha família é especial. Não importa como ela foi, não importa como foi seu pai, como foi sua mãe, a sua família é especial. E você precisa ter coragem de olhar para ela, para que aquilo que Deus não quer que você repita da sua família natural, você vença pelo poder sobrenatural do Espírito Santo que mora em você e faz de você família de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Vejamos 10 mandamentos da família, rapidinho. Quase todas as famílias ocidentais dizem a mesma coisa sobre dinheiro. Dinheiro é a melhor fonte de segurança. Quanto mais dinheiro você tiver, meu filho, mais importante você vai ser. Ganhe muito dinheiro, meu filho, para provar que você conseguiu. Você precisa ficar bom de inglês, bom de francês, bom de japonês, para que você ganhe muito dinheiro. Opa, tem alguma coisa errada em ganhar dinheiro? Nenhuma. Mas boa parte dos cristãos que nasceram em berço evangélico, que foram para a faculdade com essa mentalidade, não são cristãos mais, ou estão desviados, e talvez quando o cabelo ficar branco e a vida estiver num profundo vazio, vão voltar para Jesus. Quem tem consciência disso, levante a mão. Realidade. Então, o mais importante da vida é dinheiro? Não, a Bíblia diz que o dono da prata e do ouro, quem é? É Ele é o mais importante. Segundo mandamento, conflito. Na maioria dos lares é ensinado: evite o conflito. Evite o conflito. É melhor você deixar por isso mesmo. A Bíblia ensina isso? A Bíblia não ensina isso, não. A Bíblia ensina que o que tem que ser resolvido precisa ser resolvido. A Bíblia também diz: no que depender de vós, tenha paz com todos. Ter paz é uma coisa, negar a existência de problemas é outra completamente diferente. Outro tabu, outro mandamento nas famílias: sexo. Algumas pessoas ficam aterrorizadas quando eu digo que, quando meus filhos aprendem a falar, e minha esposa e eu temos a oportunidade de namorar, nós vamos para o quarto e falamos: papai e a mamãe agora vai namorar, vocês não podem bater na porta. Papai e a mamãe vai namorar por quê? Porque é chão cajado. Eles já ouviram milhares de vezes: papai e a mamãe vai namorar porque são casados. Eu testemunhei aqui no primeiro dia, a moça, a princesa da praia, se ofereceu para o meu filho, ele falou: não vai dar, não vai rolar, ia ser bom, ia ser top, mas não vai rolar porque eu só vou fazer isso depois que casar. Não, sexo é um negócio do Satanás. Mas então os crentes não podiam fazer, uai? Não, sexo é bênção de Deus, para dentro do casamento e só no casamento. Você já ouviu algum crente dizer assim: olha, cuida das suas cabras que o meu bode está solto? Você já ouviu dizer que os maiores comedores da igreja eram os filhos do pastor? Quem já ouviu falar? Isso aí. Onde será que eles aprenderam? Na rua, porque não aprenderam em casa. Quem está me entendendo? Tabu da besta, aquela que comanda a cultura. Quarto, sofrimento e perda é sinal de fraqueza. Expressar o seu sentimento é uma coisa proibida. A sua família é tudo. Tudo que você tem, você só tem por causa da sua família. Jamais fale qualquer coisa da sua família em público. A obrigação para com a família é uma cultura que vem antes de tudo. Você casou, mas você tem que continuar sendo principalmente voltado para o seu pai e para a sua mãe. É isso que a Bíblia diz? Não. Deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, una-se a sua mulher e tornem-se os dois uma só carne. Vai continuar amando, vai continuar honrando, mas agora a família, quem que é? A esposa. A família, quem que é? O esposo. Ah, mas eu não quero viver assim, eu quero viver diferente. Vive e vai se lascar. Irmãos, a Bíblia não erra nunca. Quando está tudo no lugar, tudo vai melhor. Tudo vai bem. Meu sogro aceitou que a Marcinha casasse comigo, mas você acha que ele ficou feliz demais? Sim ou não?
Não, agora ele está feliz. Mas meu sogro nunca mandou uma oferta para nós. 3 irmãos mandaram R$50 por mês durante um ano. Meu sogro não mandou, não. Eu imagino que ele pensava assim: vamos ver no que vai dar, daqui a pouco vai voltar. Agora, minha sogra deve estar assistindo lá, não perde um culto. Tudo que eu quiser saber sobre qualquer aliança cristã, é só falar com a minha sogra. A minha sogra é minha assessora direta. Estou falando sério, irmãos, ela acompanha tudo. Quantas pessoas aqui conversam com a minha sogra nas mídias sociais? Levanta a mão. Olha, tem algumas pessoas aí. Top celestial. 7º mandamento nos relacionamentos na família: não confie nas pessoas, elas desapontarão você. Ninguém mais vai me magoar, porque eu já fui magoado um dia. Não mostre fraqueza para ninguém. Mandamentos que prevalecem nas famílias. 8º, atitudes com culturas diferentes. Exemplo: não case com quem não é da mesma raça que você. Quem já ouviu isso? Eu, irmãos, casei com a Marcinha, sabe por quê? Cativei a avó dela. Lá na faculdade que eu estudei, tinha que estudar pelo menos 2 línguas estrangeiras, além do grego e do hebraico. E eu comecei com o inglês, mas depois eu fui para o alemão, aleluia. E aí eu me virava com a avó dela. E a avó aprovou, todo mundo teve que me engolir, louvado seja Deus. Porque lá alemão casa com alemão, italiano casa com italiano, polonês casa com polonês, e vira-lata casa com vira-lata. No meu caso, um vira-lata casando com um alemão. E ficou bom, né? Porque vocês viram meus filhos como saíram lindos, né? Caminhando para o final. Mandamento de sucesso nas famílias. Entre nas melhores escolas. Ganhe muito dinheiro. Case e tenha filhos. Eu pergunto para você: todo mundo que estudou nas melhores escolas vive a melhor vida da terra? Não. Todo mundo que ganhou muito dinheiro é muito feliz? Não. Casar e ter... todo mundo que está casado aqui está maravilhosamente bem? Não. Isso aqui tudo faz parte da vida e é lícito. Não tem problema nenhum. Mas quando é a prioridade, tira Deus do centro. Quem está me entendendo? 10º mandamento: sentimentos e emoções. Você não deve ter certos sentimentos. Seus sentimentos não são importantes, e isso não é uma realidade. Nós precisamos unir e não dividir as duas partes. Oração, leitura da Escritura, comunhão com a igreja, serviço cristão de um lado, é importante. Agora, não podemos abandonar aquilo que vai nos levar a entender quem é a nossa família, como, por exemplo, o sujeito se converteu, a sua família biológica não serve mais para nada, a única família que presta agora é a família cristã. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Olha aí, realidade, mentira do Satanás. A família cristã é aquela que vai te capacitar a se relacionar muito melhor com a família biológica. Posso ouvir um louvado seja Deus? Olhar para o passado ilumina o presente, mas não se iluda, é doloroso. Repita comigo: olhar para o passado ilumina o presente, mas não se iluda, é doloroso. A minha irmã está aqui hoje. Ela estava aqui todos os dias e hoje ela não está. Justamente hoje que eu ia falar dela. Então não vou falar. Mexer com o passado da família pode significar desenterrar segredos do passado. Isso pode dar a impressão de traição. Isso pode fazer com que algumas pessoas não fiquem muito alegres. Porém, até aqueles que acham ruim, pode até ser que vão usufruir do benefício que Deus vai manifestar através dessa coragem. Alguns exemplos de regras familiares invisíveis. Por exemplo, tem famílias onde o homem é o bambambam. O homem pode tudo. E a mulher pode o quê? Fazer tudo que o homem quiser. Isso é bobagem ou é verdade? Verdade. Costume familiar. A definição de sucesso.
Só é bem-sucedido quem alcança isso e isso e isso na sociedade. Mesmo nas famílias cristãs, sucesso não é viver o que Deus quer. E pode ser que você queira que seu filho seja médico, seja engenheiro, seja isso, seja aquilo, e Deus queira que seu filho seja obreiro. Todo mundo acha lindo e maravilhoso o pastor, a pastora, o apóstolo, a apóstola, mas se você fala, olha, Deus chamou seu filho para o ofício ministerial de tempo integral, a maioria vai dizer, Deus me livre, porque não é um sucesso ser pastor. Tudo bem, que nos nossos dias está diferente, mas ainda assim, não é aquilo que a maioria dos pais sonham para os seus filhos. Quem aqui sonha com ter filho e o filho ser obreiro na casa de Deus? Quem sonha? Seja sincero, mentira, aí, o fogo. Aí, não dá uma dúzia. É a realidade. E isso foi inculcado dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Então, faz parte de um doloroso fruto de uma espiritualidade desconectada. Sentimentos reprimidos e segredos do passado sempre aparecem repentinamente no presente, porque ninguém deseja carregar o peso e passar seus pecados e fardos para os seus filhos, para suas filhas, mas quando os pais menos esperam, eles estão vendo acontecer com os filhos, exatamente o que aconteceu com eles. Você sabe de alguma história? Tem muitas, vou contar uma. Um dos homens que eu gostaria muito que tivesse aqui conosco era o pastor Walter Antônio da Costa Faria. Quem se lembra dele? O homem estava quase para ser arrebatado, irmãos. Estou falando sério, de tão abençoado que o homem estava. Uma coisa maravilhosa. Nos primeiros anos nos pegamos demais, mas o pastor Walter foi jubilado e virou quase um anjo. Coisa linda e maravilhosa. A primogênita do pastor Walter, que namorou com o meu primo, queriam casar, e eles colocaram uma regra, vai casar só em tal momento. E o que aconteceu? Quem namora muito tempo sem casar, acaba coabitando. Aconteceu com a primogênita do pastor Walter, com a pastora Edna, exatamente o que aconteceu com o pastor Walter e com a pastora Edna. Só que o final não foi tão feliz quanto do pastor Walter e da pastora Edna, porque o pastor Walter e a pastora Edna engravidou, mas os dois se casaram. E a namorada do meu primo, com a filha do pastor Walter, não se casaram. O que aconteceu com o pai e a esposa, aconteceu com a filha, mesmo ela sendo evangélica. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? A coisa é doida. É necessário ter a consciência, para que não aconteça a coincidência. E as boas novas de Jesus, e aí eu estou caminhando para o final, é que no cristianismo, a família biológica de origem não determina mais o seu futuro. Vou dizer de novo para te dar a oportunidade de dar um glória a Deus. Quando você se torna cristão, a sua família biológica de origem não determina mais o seu futuro. Se você permitir e quiser, quem vai determinar o seu futuro é o Deus Criador dos céus e da terra. Tornar-se um cristão é ser adotado na família de Deus e ter um novo começo radical, ser renascido do Espírito Santo na família de Jesus, ser transferido das trevas para o reino da luz. Deus se torna o nosso Pai, nós recebemos um novo nome, uma nova herança, novos irmãos e irmãs. Irmãos, veja bem, você conhece alguma família onde os filhos, todos os dias, um olha para o outro e fala, você é lindo, irmão, você é linda, irmã, olha, irmã, esse seu cheiro de sovaco hoje está uma delícia, obrigado por você ter comido o que eu deixei na geladeira, irmão, puxa, você é um sonho que o papai realizou para mim junto com a mamãe. Você conhece alguma família assim? Irmão se pega. Aí a gente vem para a família cristã e quer que todo mundo seja perfeito. Não tem como. E o pior de tudo,
Irmão biológico, quando quebra pau, deixa de ser irmão? Coisa mais comum hoje na igreja. Teve um probleminha, tchau, vou para outro lugar. Eternamente errante espiritual. Por quê? É melhor fugir do que tratar o conflito, do que resolver o problema. O cristão honra os pais, a cultura e a história, mas ele deve obedecer a quem acima de tudo? Então diga para o seu vizinho: honre seu pai, honre sua mãe, honre sua cultura, honre a sua história, mas obedeça a Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Todo discípulo deve olhar para a fraqueza e para o pecado de sua família ou cultura e refletir honestamente. O meu pai não deixou de ser meu pai quando eu, em pouca idade, entendi que ele era prostituto. Eu nunca falei nada para ele, só quando eu ia rezar que eu pedia para Deus matar ele, né? Mas para ele mesmo eu nunca falei nada. Eu nunca desonrei o meu pai e a minha mãe, eu nunca respondi, nunca. Descobrir a fraqueza do pai, da mãe, do vô, não dá para nenhum de nós o direito de colocar o dedo no nariz deles. Quem está me entendendo? Estou repetindo isso. Você vai ver para não repetir, não para corrigir, porque aí já é entre eles e Deus. O discipulado consiste no abandono dos padrões e hábitos pecaminosos de nossa família biológica e na transformação para vivermos como membros da família de Cristo em nossas igrejas e comunidades locais. Ou seja, pare de ir para o discipulado para tomar café, para comer bolo, para conversar fiado. Vá para o discipulado para abrir o seu coração. Lembre-se que se o seu discipulador aos seus olhos for limitado, o Deus dele é poderoso para fazer através dele infinitamente mais do que tudo quanto você possa pedir ou pensar. Aproveite pelo fato de você ter discipulador. A maioria das igrejas que começaram a obedecer o que Jesus ensinou, já pararam com isso. Por quê? Porque dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho com os outros. E a maioria das congregações só querem saber de uma coisa, do quê? Dinheiro no gasofilácio. Irmãos, semana de primícias, pregar um assunto desse, tinha que pregar algo que deixa todo mundo eufórico, não reflexivo, porque quem reflete e encontra equilíbrio não é manipulável, e quem não é manipulável parece que cria um escorpião no bolso. Mas quem é verdadeiramente filho não precisa ser manipulado para adorar a Deus com a sua fidelidade. E essa é a verdadeira adoração. Posso ouvir um amém? Amém. Ao trazer nosso antigo estilo familiar de vida e relacionamento para o contexto da igreja, seremos libertos e transformados desta triste realidade. O genograma familiar. O genograma é uma representação gráfica da árvore genealógica que traz informações sobre membros de família e seus relacionamentos no decorrer de 2 ou 3 gerações. O que é o genograma? Na viagem para cá, falando com o meu irmão número 2. Quem é o meu irmão número 2? Está ali o abençoado, sentado ali. A esposa dele testemunha. Eu falei: irmão, você sabe como que é a nossa mãe, né? A nossa mãe é a nossa mãe. E você é parecido com a mãe. Porque minha mãe era assim, você fala A, ela B, C, D, E. Mãe, a senhora está velha, hein? Velha é trapo e Pai Nosso. Essa é minha mãe. É impressionante. Se você for disputar com ela, dificilmente você vai ganhar. Dona Naná, quem conhece? E eu disse para o meu irmão, ela já está fazendo assim. Eu disse para o meu irmão: irmão, preste atenção, porque você não pode corrigir a mãe, mas você pode aprender com ela. Aprenda a falar menos do que ela, porque ela é a sua mãe, a minha mãe. Ela pode falar o tanto que ela quiser, desde que não fale mal de ninguém. E você, irmão, não tem como conversar com você. Fala uma coisa para você, você argumenta 3 coisas. Pelo amor de Deus, irmão. Essa conversa durou uns quantos quilômetros, né, Arley? Até que o Luciano falou: eu entendi agora. Eu entendi. Mas a pessoa mesmo entendendo muda de uma hora para outra? Não, já se pegou com a minha mãe.
É a nossa realidade, gente. Você está morrendo de saudade do seu ente querido, você vai para a casa dele, 3 dias depois ele está já orando ou rezando para você ir embora. Só tem um jeito de mudar isso, tornando-se na terra quem nós já somos, nas regiões celestiais. Posso ouvir um amém? E por causa dessas coisas, algumas pessoas carregam mochilas emocionais pesadíssimas, mesmo sendo cristão. Cada filho é diferente. E aí o ditado é: a mesma mão tem 5 dedos, tem algum dedo igual? Não, assim é. Um filho parece com isso, outro filho parece com aquilo, cada um do seu jeito. Uns têm responsabilidade demais, outros são folgados demais. Outros querem fazer tudo, e outros querem fazer coisa nenhuma. Alguns querem resolver os seus problemas, outros preferem enterrá-los. E tem gente que nega que é ser humano e diz que não sente nada. Você conhece alguém que você vai conversar com a pessoa e ela fala assim: não, eu, tanto faz. Se estiver chovendo está bom, se tiver sol está bom, se tiver frio está bom, tudo está bom. Mas qual a estação que você prefere? Não prefiro nenhuma. Ah, não pode ser, gente. Qual a pizza, qual o seu sabor preferido? Qual que é um? Esse não tem. Não inventaram ainda. Tem alguma coisa que não está certo quando você não tem opinião acerca de nada. Você abrir mão é uma coisa, agora você nunca ter opinião sobre nada é outra. Então, o presente é uma janela para o passado. O presente é uma janela para o passado. Diga para o seu vizinho: não existe genograma puro. Então não vá olhar para o seu passado achando que você vai encontrar gente perfeita. Se você fizer isso, você vai ficar com uma frustração maior do que aquela que você já tem no seu coração. Preste muita atenção para identificar que tipo de família é a sua. Família do nível 5, a família em sofrimento. Essa é uma família severamente perturbada. Por quê? Porque há falta completa de liderança. O pai fala A com o filho, no mesmo momento a mãe fala B e C. Aí o filho então, a mãe falou B e C, ele ouve a mãe. Aí o pai fala D, E, F. É uma família sem nenhuma liderança. É uma verdadeira confusão. O caos, a incerteza e a baderna são os adjetivos que descrevem esses lares. Nesse tipo de família, os conflitos nunca são resolvidos, porque nem os pais conseguem entrar em acordo. Você nasceu numa família assim? Olha, minha família não era fácil não. Mas quando meu pai falava: cala a boca, mulher! Minha mãe calava. Ficava resmungando. Mas era só para dentro. Era só para dentro. Então, quando a mãe já estava cansada de colocar a gente de castigo, ela dizia assim: quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. O que acontecia conosco? Recuávamos. Agora, quando o filho vê o pai e a mãe só quebrando pau, quando o filho vê a mãe só desonrando o pai, quando o filho vê a mãe batendo boca com o pai não ganha uma, essa mãe vai poder dizer: vou falar com seu pai? Nunca! Eu vou falar com seu pai, quando eu chegar, fala com aquele banana. Mãe, a senhora casou com meu pai porque só tinha um som de macaco? A senhora gosta de banana? Aí a mulher vem para a igreja: ora pelo meu marido, eu quero que ele mude de vida. Tá bom, irmão, vamos orar. Mas como é que você trata o seu marido? Ah, meu marido é uma lástima. Seus filhos sabem disso, eu falo sempre com meus filhos que meu marido é uma lástima. Não, mas ore pelos meus filhos estão sem identidade, eles não sabem quem eles são. Quem é que acabou com a identidade dos filhos? A mãe. Família nível 4, é uma família polarizada. Em vez da anarquia, como no nível 5, a ditadura domina. Tem regra para tudo. Se fizer qualquer coisa fora da regra, é perigoso ser excomungado da família.
é uma rigidez absoluta. Ninguém pode dizer, a minha opinião é essa. Se disser isso, está fora do testamento. Você conhece alguma família assim, só regra? Ninguém vai ter saúde, irmão, tendo só regra. Se ficar totalmente à vontade, desregula tudo. Se for só regra, não vai ter opinião para nada, capacidade para nada, coragem para nada. Você conhece alguma família que é só regra? Nível 3. Aliás, nível 2 e 1. Família adequada e a família ótima. Nessas famílias existe uma aptidão em ser flexível e tratar com carinho cada membro individualmente, valorizando ao mesmo tempo o senso de intimidade. Bons sentimentos, confiança e trabalho de equipe pelos pais capacita os membros a trabalhar em meio às dificuldades e conflito. Olha que coisa maravilhosa. Na minha casa tinha todos os níveis. 5 filhos. Cada um tomava mamadeira de um tipo. Eu, por exemplo, tomei mamadeira só até 15 anos de idade. Então a minha querida mãe fazia uma mamadeira para cada filho. Para um era leite quente com açúcar, para o outro era leite gelado com açúcar, para o outro era leite com Toddy, para o outro era leite com Nescau, o outro era leite com café. A Santa Nadir fazia uma mamadeira para cada filho e levava na cama. E os meus tios pegavam no pé esses marmanjos, mamando, isso é uma coisa doida. Meu pai falava, os filhos são meus, a mulher é minha, quem compra o leite sou eu, vocês não têm nada a ver com isso. Olha só, a família também funcionava em equipe, tinha defeito, mas tinha virtude. É engraçado, mas é sério que eu estou falando. Na minha família todo mundo corajoso, irmãos. Ninguém corre da briga. Porque nós tivemos tudo lá, trauma, cura, exemplo bom, exemplo ruim. Família top. Mas faço uma pergunta para você agora. Eu falei muito rápido, irmãos, por causa do tempo. Mas qual dessas categorias de 5 famílias melhor descreve a sua experiência familiar? Como que era a sua casa? Uma bagunça só? Uma regra só? Ou havia um pouco de cada, havia um certo equilíbrio? Como que era a sua casa? E qual o impacto da sua família na sua vida hoje? Você consegue enxergar? Quais áreas você precisa trabalhar intencionalmente para avançar na vida cristã? O que precisa para você? Limites, aprender a lidar com conflitos, coragem para ter intimidade. Muita gente não consegue ter tempo com Deus sozinho na oração, porque nunca teve nada parecido em casa com nenhum dos seus pais, nem com o pai, nem com a mãe. E aí, para terminar, nós vemos um tal de José, que é um exemplo claro, que retroceder pode nos levar a avançar. E aí, pensando nessa questão de nível e número de segredos numa família, a família de José dá uma indicação de um nível 0 de saúde e maturidade. A família de José era uma família doente, porque o pai do José tinha quantas esposas? 2. Concubina? 2. Quando uma esposa não dava filho mais, ela dava concubina, fala, meu amor, ó, aqui ó, novinha, toma para você. O Jacó fazia um esforço lascado, porque nenhum homem gosta de olhar para outra mulher. O Jacó ia lá e pimba na concubina. A concubina dava filho. Aí a outra esposa, que também já não tinha filho mais, chegava com a outra concubina e fala, Zequinha, olha aqui, ó, para você, meu bem, presente de aniversário, vai. O José ficava muito chateado. Quem está me entendendo? Deixa eu contar 2 coisas para vocês, absolutas. Todo homem tem uma necessidade de dar uma olhadinha para a esquerda e para a direita. Ele só deixa de cobiçar quando o Espírito de Deus comanda e domina a vida dele. Toda mulher
de manhã, de tarde ou à noite, está insatisfeita com seu marido. Toda. O homem pode se superar, pode ter mudado nas áreas que ela queria que ele mudasse, mas dali a pouco, tem alguma coisa que não está boa. Com qual homem aqui já aconteceu de pensar assim, não, agora eu me superei, agora ela vai dizer, eu não podia viver sem você. E aí você chega com aquela expectativa toda, ela diz, eu te amo, mas... Com quem já aconteceu? Realidade, deixa eu levantar as duas mãos. Realidade, irmãos. Então isso está dentro. Só que o diabo faz o que com os cristãos? O diabo fala assim para o homem cristão, o homem de Deus, ah, você não é fiel porque você olhou. Tem algum problema olhar? Que não pode é cobiçar. Ah, você não é uma mulher cristã verdadeira porque você está até aqui do seu marido. Gente, ficar cheio de homem é a coisa mais fácil que tem, porque o bicho terrível é homem, né? Eu não casaria com homem de jeito nenhum. Deus faz tudo certo, é um homem para uma mulher. Mas caminhando aqui para concluir, aos 30 anos de idade, José parecia ser uma tragédia, mas Deus o colocou num lugar de honra, e ele não desenvolveu amargura e nem ressentimento, mesmo tendo todos os motivos para ter, porque durante todo o seu trajeto, durante toda a sua jornada, José continuou buscando a Deus, e no final, Deus o honrou, ele honrou a Deus e abençoou toda a sua família. José precisou olhar para trás, quando ele coloca nome nos filhos dele, isso fica muito claro. Então eu e você podemos aprender com José, que se tem algo que nós não podemos deixar de enxergar, é a grandeza de Deus. É o que testemunhou o William aqui. Deus é grande, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. Então, independente da circunstância, não desista, porque Deus pode fazer algo em seu favor, ainda que a sua família aparentemente seja caótica, a família que você vai formar não será assim. Não tenha medo de ter filhos, porque os filhos dos teus pais foram um pouco problemáticos, não tenha medo. José tinha senso da grandeza de Deus, e quando nós nos submetemos a Deus, cada erro, pecado e desvio que realizamos na viagem da vida, são empregados por Deus e se tornam um dom para ser uma bênção no futuro. Posso ouvir um amém? José confiou na bondade e no amor de Deus, mesmo quando as circunstâncias foram de mal a pior. Pergunta para o seu vizinho, como é que está a sua vida hoje? Talvez você esteja sendo servo na casa do Potifar, ou quem sabe você esteja preso em alguma circunstância, mas saiba que Deus é o teu libertador. José admitiu honestamente tristeza e perda. José nunca negou, eu estou vivendo um embaraço. José reescreveu o roteiro de sua vida de acordo com a Escritura, porque ele tinha convicção de que ele não estava só em situação nenhuma. Os estudiosos dizem que José passou uns 10 anos na cadeia. É tempo, hein? Pensa 10 anos na cadeia. Mas a Escritura diz que a cadeia se tornou uma empresa. Por quê? Quem é que estava lá? Um homem que andava com Deus. Diga para o seu irmão ou para a sua irmã que está do seu lado, ande com Deus, e esse deserto vai passar, ainda que leve mais 10 anos. Aí nem todo mundo falou. Deus nos livre de 10 anos de deserto. Mas José andava com Deus, e a maior prova é, quando ele tinha tudo para jogar na cara dos irmãos que eles foram, quando ele tinha tudo para massacrar os seus irmãos, o que José fez? O que José fez? José abençoou, José acolheu, José foi com os irmãos como Deus é na vida de cada um,
na vida de cada um de nós. Conclusão: reconhecer que quem cada um de nós foi, e reconhecer que cada um de nós foi colocado por Deus numa família especial, num lugar especial, num tempo especial da história, é importante para discernir o que é preciso abandonar do passado e quais áreas principais precisam ser enfatizadas no discipulado. Podemos aprender com o passado, mas jamais estarmos aprisionados a ele. Retroceder para avançar nos fará uma bênção para a nossa família terrena, para a nossa família espiritual e para esse mundo que jaz no maligno. Fique de pé, no nome do Senhor Jesus. E por favor, não me leve a mal, é a última vez que eu vou pedir para você fazer isso. Diga para o seu vizinho: não tenha medo do seu passado. Nós não precisamos ter medo, irmãos, porque o nosso Deus é aquele que era, aquele que é e que sempre há de ser. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tenha medo de olhar para trás, para entender melhor algumas coisas que já aconteceram e algumas que você gostaria que tivesse acontecendo e que Deus quer fazer acontecer e que não aconteceram ainda. Permita que o Espírito de Deus te conduza nessa jornada. Permita que o Espírito de Deus te mostre como serão os passos através dessa jornada, que é o que nós vamos falar amanhã. Nós estamos numa sequência para que a nossa mente possa ir registrando aquilo que Deus quer fazer em nós nos próximos dias, nos próximos meses, amém? Faça assim com a sua mão. Pai, muito obrigado, porque nós não nascemos, ó Pai, de uma clonagem. Muito obrigado, Pai, porque nós não somos produzidos artificialmente, nós fomos gerados em um útero e saímos de uma semente. Bendito seja o Teu nome, porque cada um de nós nasceu numa família especial, num lugar especial, e aos Teus olhos nós somos especiais, e agora mais do que isso, nós já somos salvos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor começa uma história, antes de um embrião estar formado, o Senhor também chama a gente com 75 anos para viver um novo tempo. Obrigado, Deus, porque ainda dá tempo para todos nós e para cada um de nós viver aquilo que está no Teu coração, nos dias que o Senhor tem de vida ainda nessa terra para cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ilumine os olhos dos nossos corações, para que eles sejam capazes de enxergar aquilo que só a revelação do Teu Espírito Santo pode habilitar para que seja visto. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, dá que quando enxergarmos, ó Pai, as coisas não boas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, nós olhemos para eles com o mesmo olhar de misericórdia que o Senhor olha para nós. E dá que enxergando isso, Pai, nós sejamos ainda mais agradecidos pela oportunidade de não precisar continuar vivendo como quem sabe a maioria deles viveu. Deus Todo-Poderoso, eu Te glorifico por essa oportunidade bendita que o Senhor nos tem dado, de 7 dias seguidos prestarmos culto ao Senhor nessa casa de oração, 7 dias seguidos estarmos reunidos como igreja, como congregação daqueles que foram justificados e agora estão sendo santificados, a congregação dos santos, o lugar onde o Senhor ordena a Tua bênção, a Tua unção. Dá para cada um, ó Pai, que aqui está a convicção de que o Senhor trabalha onde nós não enxergamos, onde nós não estamos vendo, que o Senhor trabalha enquanto nós continuamos dormindo, ó Pai. Dá certeza para cada filho, para cada filha que aqui está, que o Senhor vai honrar a cada um, levando ao centro absoluto do Teu querer. Deus Todo-Poderoso, que haja convicção no coração de cada pessoa que aqui está, que dá tempo para arrancar maldições que estão sobre os filhos,
que dá tempo, ó Pai, para semear bênçãos para 1000 gerações. Oh Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por cada ato que aconteceu neste culto, muito obrigado por cada filho e por cada filha que vieram, ó Pai, para que esse momento pudesse ser real nas nossas vidas e na nossa cidade o Teu nome ser invocado mais uma vez. Obrigado, Pai, porque nós somos sal para essa terra e luz para este mundo. Obrigado porque as nossas imperfeições não podem nos privar de sermos instrumentos nas Tuas mãos. Bendito seja o Teu nome, porque até aqui bondade e misericórdia tem nos seguido, e nós, ó Pai, proclamamos: leva-nos além, Senhor, leva-nos muito mais além. Não queremos viver as mesmas coisas do ano passado, não queremos ser mais as mesmas pessoas, nós queremos crescer em justiça e em santidade, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Irmãos, nosso próximo encontro é amanhã, que horas? 10 horas. Vamos falar sobre jornada através da muralha. Vá na paz do Senhor.